Minha mãe estava namorando um cara chamado Michael Edwards. No total, eles namoraram por uns 6 anos. Edwards era um ator e modelo. Um cara dramático, com um gênio horrível. Também se drogava. Minha mãe e eles brigavam constantemente e chegavam às vias de fato. Eu a ouvia gritar. Eles saíam muito, iam a discotecas e havia muita cocaína envolvida. Quando chegavam em casa de uma noitada, eu o ouvia gritar, os móveis voando. Era tão perturbador. Na mais surpreendente sequência de eventos que poderia acontecer, Edwards conseguiu um papel no filme Mamãezinha Querida, fazendo o amante de John Crawford. Um dia, quando ele ainda estava filmando, minha mãe entrou no meu quarto. Foi para o meu closet e começou a gritar comigo porque eu tinha cabide de arame. Por que você usa isso? Eles vêm da lavanderia. Os cabides precisam ser trocados pelos bons, de plástico. Enquanto ela gritava, ouvimos risos no corredor. Que ironia, gritou Michael. É muito louco que você esteja berrando com sua filha por causa de cabides, e eu é que estou em Mamãezinha Querida. Minha mãe percebeu que loucura era aquilo e caiu na risada também. Eu pensei, agora esta é a minha vida. Vocês dois são totalmente loucos. Minha mãe ia me colocar de novo na Apple School, mas eu estava tão atrasada nos estudos que precisava de professores particulares diariamente. Então fiquei na casa da minha mãe com Edwards e, claro, eu não queria ficar lá também. Na verdade, não queria ficar em lugar algum. Eu nem sabia o que queria. Provavelmente só queria meu pai. Meu comportamento era com frequência desafiador. Eu colocava heavy metal aos berros no toca-discos o dia todo. Certa noite, minha mãe tinha preparado o jantar, mas, quando cortei o frango, ainda estava cru, então falei isso. Do nada, Edwards virou o prato com tanta força que ele voou pela cozinha e quebrou na parede. Ergui as mãos, como quem diz, mas que merda é essa? E nisso ele se levantou, começou a gritar umas baboseiras e saiu da cozinha pisando duro. Quando voltou, estava segurando a ponta do fio do meu toca-discos. Ele o havia cortado com uma tesoura. Continuava gritando. Sua mãe cozinha e você só bota esse rock aos berros. Essa merda de música. Esse seu rock. O que ele dizia não fazia sentido. Por fim, ele me mandou sair aos gritos. Eu estava em choque. Enquanto saía da cozinha, ouvi os dois falando sobre mim, tentando decidir o que fazer comigo. Fui procurar cocaína. Eu tinha um saquinho escondido em algum lugar, mas não conseguia lembrar onde. A primeira vez que Edwards entrou no meu quarto no meio da noite, bêbado, de joelhos, havia sido anos antes. Acho que eu tinha 10 anos. Acordei com ele ajoelhado ao lado da minha cama, passando o dedo na minha perna por baixo dos lençóis. Se eu me mexesse, ele parava. Então eu me mexia. Estava acordada, mas fingia dormir. Ele disse que ia me ensinar o que aconteceria quando eu ficasse mais velha. Colocou a mão no meu peito e disse que um homem ia tocar ali. Depois colocou a mão entre minhas pernas e disse que iam tocar ali. Acho que ele me deu um beijo leve e saiu. No dia seguinte, contei para minha mãe no carro e percebi que ela pisou fundo no acelerador. Quando chegamos em casa, corri para o meu quarto, e ela voou para o dela e bateu a porta.
Por fim, me chamou lá e disse que Eduardes queria pedir desculpas. Ele estava sentado na cama, muito carrancudo e amuado. Disse: "Eu sinto muito, mas na Europa é assim que ensinam as crianças. Então foi o que eu fiz." Eu não sabia o que dizer. Sempre me sentia mal por ele quando se desculpava. Mais tarde, ele passou a tocar em mim e me bater, dizendo para eu não olhar. "Não olhe para mim", dizia. "Não vire a cabeça." Imagino que estivesse se masturbando. Ele não estava zangado comigo. Ele fazia isso com toda a calma, sentado em uma cadeira, me dando tapas na bunda. Minhas nádegas ficavam com manchas roxas, pretas, azuis, laranja, verdes. Acontecia o mesmo, sempre. Ele entrava no meu quarto e fazia as mesmas coisas. Uma vez mostrei minha bunda para minha mãe e ela perguntou: "Bem, o que você fez para provocar isso?" Como se ele tivesse me batido para me disciplinar. Depois ela ia gritar com ele. Ele dizia: "Ah, eu estava de porre." Ou então: "Ela estava dando em cima de mim." Então, ela o fazia pedir desculpas. Eu me sentia mal e o perdoava. Eu tinha 11, 12, 13 anos. Ele ainda entrava no meu quarto de vez em quando, mas eu me mexia ou fazia alguma coisa para que ele percebesse que eu estava acordada. Então, saía pelo corredor e voltava para o quarto da minha mãe, com medo, e não se aproximava mais. A essa altura, minha mãe estava tentando ter uma carreira. Tentava ser modelo e atriz. Fazia comerciais. Então, volta e meia saía da cidade. Por mais louco que isso pareça, Eduardes passava mais tempo em casa do que ela. Eu estava mais acostumada a tê-lo por perto do que a ela. Todo Natal, minha mãe me dava presentes incríveis, mas Eduardes não podia fazer o mesmo porque não tinha muito dinheiro. E eu sempre chorava porque me sentia mal por ele. Ele pegava pesado consigo mesmo e fazia papel de vítima, mas continuava com um gênio terrível. Certa manhã, fez um comentário dizendo que eu precisava tirar minhas calcinhas da secadora ou coisa assim. Acho que eu respondi algo desagradável em voz baixa quando saía, tipo: "Até parece que você não gosta." Ele pegou uma cadeira da sala de jantar e a atirou em mim. Ele atingiu as minhas costas. Não com força, mas o suficiente para me deixar morta de medo. Fui chorando durante todo o caminho para a escola. Chorei aquela manhã toda, e uma professora de quem eu gostava muito viu e me perguntou o que tinha acontecido. Ela me puxou de lado e, por eu ser durona na maior parte do tempo, disse: "Você precisa se abrir e desabafar." Havia muita violência em casa. Eu ouvia minha mãe gritar e chorar enquanto ele jogava coisas para todos os lados. Eu queria protegê-la, mas não sabia como. A situação ficou bem ruim em uma das viagens de trabalho dele às Ilhas Virgens. Minha mãe e eu fomos também. Ela estava desconfiada de que Eduardes tinha um caso com uma das modelos e me recrutou para dar um flagra nele. Lembro que ela entrou no quarto dele e que eu vi os dois partirem para cima um do outro. Entrei e vi quando ele a agarrou e a atirou na cama. Eu corri pelo quarto e pulei nas costas dele, e ele me jogou na cama também. Minha mãe gritou: "Vamos, vamos!" Disparamos pelo corredor. Chegamos a um elevador e apertamos o botão esperando freneticamente que ele chegasse no nosso andar enquanto o Eduardes nos perseguia. Que nem uma cena de filme de terror. De algum modo conseguimos voltar para o meu quarto e ele ligou para ela. Tinha se transformado em um pobre coitado de novo, implorando para que ela voltasse.
Quando ela voltou, fiquei tão puta. No dia seguinte parti para Memphis, mas eu estava na merda.